Olá, seja muito bem-vindo a mais um Cruzoé Entrevistas. Eu sou Rodrigo Oliveira, jornalista, e vou acompanhar vocês aí numa conversa com o nosso querido Ricardo Rous, graduado em Gestão Pública, especialista em Administração Pública e Gerência de Cidades, Finanças, Investimentos e Banking, e vai falar para a gente sobre o livro dele, chamado Manual Básico para Não Ser Enganado por Políticos. Ricardo, põe o Ricardo na tela aí, meu querido Daniel. Tá aí, Ricardo, seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer imenso bater esse papo contigo aqui, poder falar um pouquinho sobre o livro, falar um pouco sobre política no Brasil, né, que eu acho que é bem pertinente. Exato. A gente estava batendo um papo antes, o livro do Ricardo é um livro que é quase um guia do cidadão. Assim, quando vocês passarem pelas páginas, vocês vão entender o que eu estou falando. E é um manual para você não ser enganado por políticos. Não é que a gente está dizendo que nossa audiência muito qualificada seria enganada por políticos, mas não custa a gente atentar para alguns itens de comum utilização aí pelos nossos queridos políticos no Brasil. Ricardo, eu queria começar tem uma partezinha que me chamou a atenção, que é a origem do voto, né? A gente, óbvio, tem essa discussão sobre democracia, etc. Mas, assim, tudo está baseado no voto, né? Essa é a participação, isso é como a gente faz parte do processo, né? E você faz um histórico que eu, particularmente, aqui gostaria que, se você pudesse repetir ou fazer um resuminho para a gente, seria extremamente interessante. Rodrigo, nós temos esse Instituto do Voto aqui no Brasil, vamos falar diretamente, óbvio que de maneira diferente, como nós temos hoje, que é mais plural, né? Hoje, até jovens a partir de 16 anos podem votar, mas desde 1532, quando foi instituído o voto aqui para a primeira Câmara de Vereadores lá da cidade de São Vicente, que no litoral do estado de São Paulo. E de lá para cá nós tivemos uma evolução desse processo de voto, em meados de 1800, nós tivemos aí um voto que era mais focado nos homens literalmente, né, o homem branco, o homem que tinha posses, a gente poder evoluir depois para um homem com menos posses, até chegar no voto feminino, e eu estou fazendo um resumo aqui bem simplório, até a gente poder ter há cerca de 50 anos aí o voto feminino para caminhar para os dias atuais. A lógica, de certa maneira, é a mesma, né? É poder ter uma participação popular nas decisões do poder central, é ouvir, é ter ali um grupo de pessoas, ora, num primeiro momento, um grupo seleto de pessoas, um grupo, naquela época, para o perfil, então, qualificado, até a evolução dos dias atuais, que nós temos aí todo o perfil, graças a esse avanço da democracia, nós temos hoje a possibilidade de exercer o poder, que na verdade o voto é a nossa participação dentro do processo democrático, é a forma como a população se manifesta, escolhendo os seus representantes, e hoje nós temos a possibilidade, graças à evolução, graças à modernidade, graças a uma série de fatores, né, revolucionários inclusive, homens, mulheres, jovens, idosos, todos podendo participar dessa festa, na minha opinião, que é a democracia, e uma forma extremamente importante de ter o cidadão, que no fundo é o detentor do poder central, é ele que escolhe os seus representantes, ou ele se escolhe, se coloca na disputa, né? Então, esse instituto do voto existe aqui no Brasil desde 1532, e espero eu que a gente continue por muitos e muitos anos tendo a possibilidade de exercer aí o nosso direito, o nosso dever de escolher ou de ser escolhido, dependendo do gosto do cidadão, para os cargos, os mais altos cargos aí da nossa República. Agora, Ricardo, com o advento do voto, né, com o advento das eleições, da disputa eleitoral, aí cada um luta com a arma que tem, não é? E criou-se, então, de uns tempos para cá, isso tem ficado bastante claro, o marketing eleitoral, né? Que na minha modestíssima opinião, você me corrija se eu estiver enganado, talvez uma arma de destruição em massa, se ela for mal utilizada, né? E assim, gostei. Pode falar, desculpa. Eu falo, gostei da tua frase, viu? Gostei bastante. Mas você, no livro, você aponta alguns, como é que a gente pode dizer, algumas ferramentas utilizadas pelos políticos para, eu acho que a palavra científica para isso é engambelar o eleitor.
Você consegue lembrar de alguns exemplos aí de como isso é trabalhado para fazer com que o eleitor pense coisas que, na verdade, não foram ditas? Na verdade, eles não estão nem mentindo, muitas vezes. Então, Rodrigo, na verdade, o marketing, de maneira geral, tem um papel de passar uma mensagem, né, da maneira que determinados grupos, que determinada população, classes sociais, faixa etárias, compreenda e acabe se interessando por determinado produto ou determinado serviço e consuma aquele determinado produto ou serviço. O marketing eleitoral ele não é diferente disso, né? Então, quando a gente percebe propagandas na televisão, a gente vê determinadas peças publicitárias, a gente percebe que aqueles produtos estão tá se exaltando pontos positivos daquele produto, está deixando de lado pontos negativos, está mostrando ele do melhor ângulo que ele tem, está realmente fazendo uma promoção daquele produto ou daquele serviço com o objetivo de ganhar a simpatia do cidadão, que no final da história é o cidadão comprar, consumir aquele produto ou serviço. O marketing eleitoral não tem diferença nesse aspecto. A única diferença é que o produto / serviço é um político, é um candidato, que da mesma forma é orientado a falar de determinada forma, é gravado com ele num linguajar para públicos específicos. Então, um político, quando vai falar para jovens, ele tem um determinado comportamento, é recomendado a ele que se use determinados tipos de roupa, que faça ou não a barba, que fique com a camisa com a manga mais dobrada. Enfim, tem várias dicas que conecta aquele político com aquele público mais jovem. Quando ele vai falar com o público feminino, é a mesma coisa. Os temas que ele vai tocar, a forma como ele vai falar, é sempre trabalhada pelo marqueteiro de modo a ele poder se conectar com aquele público feminino. A mesma coisa quando é o público trabalhador, seja homem ou mulher, a mesma coisa quando ele vai falar especificamente, por exemplo, com o público da comunidade LGBTQIA+, com temas específicos, preparado de uma maneira específica, ele é apresentado de uma maneira específica. Tudo isso contribui para o primeiro impacto daquele eleitor, desde a roupa que ele está vestido, se ele está com barba ou não, o jeito que ele penteou o cabelo ou não, se o cabelo está pintado ou está grisalho, cada detalhe na construção da imagem de um determinado candidato, e isso para todo tipo de candidato, tá, Rodrigo? É óbvio que a gente, quando vai para cargos de executivo, prefeitos, governadores e presidente, a atenção e até a disponibilidade de recursos para a contratação de marqueteiros é muito maior do que cargos do legislativo. Então, se toma mais cuidado, se tem mais pesquisa que pode embasar aquele marqueteiro a saber que tipo de tema o candidato deve falar naquele exato momento ou não. Tem muita força hoje em dia nas campanhas eleitorais o marketing político. E é com o único objetivo de preparar aquela embalagem, a embalagem do candidato, né? Tal qual um produto na prateleira do supermercado. Você pode ver que as embalagens dos produtos têm toda uma lógica de marketing, como eles são colocados nas prateleiras, de que forma ele é apresentado para o cidadão, tem todo um impacto nas vendas desse determinado produto. O político é igualzinho, não muda nada. E é aí que o cidadão, desde esta percepção, tem que entender, de fato, qual é, em primeiro lugar, qual é o papel daquele candidato, ou seja, o candidato está sendo candidato a um cargo de executivo, então ele tem que falar sobre determinados temas, ele tem que trazer soluções e a proposta de governo dele para determinados temas que ele vai eventualmente executar em sendo eleito. Se o candidato é um candidato a cargo legislativo, então tem outros temas, outras áreas que ele tem que abordar, mesmo falando do mesmo assunto, como, por exemplo, vamos falar de segurança pública. Um candidato a governador tem uma pauta, segurança pública. Então, ele tem uma função como chefe do Poder Executivo, e um candidato a deputado estadual, que estão na mesma esfera, tem uma outra pauta, já que ele é candidato ao Legislativo, e o Legislativo compete determinadas coisas. O cidadão entendendo isso, mesmo com toda a embalagem que o marketing político vai dar para esses candidatos, é possível que esse cidadão mais atento, melhor preparado para exercer o seu direito, ao voto e à sua cidadania de forma mais plena, ele consegue, ouvindo políticos falarem, entender se aquele político está minimamente preparado para aquele cargo que ele está disputando. Então, às vezes, o cidadão ouvindo, e essa é a lógica do manual para não ser enganado por político, é fazer com que cada cidadão, independente do espectro político que ele esteja, qual ideologia que ele tenha, porque todos nós estamos sendo enganados, Rodrigo, e principalmente nessa regra de legislativo e executivo.
E eu acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil. A gente acredita muito que o chefe do Poder Executivo, aonde se dá mais tempo de TV, aonde se dá mais atenção, aonde o marketing político atua mais, de forma a vender aquele produto melhor para as diversas camadas sociais do eleitorado, e a gente acaba prestando menos atenção no legislativo. E muitas vezes cometendo aí erros em achar que simplesmente porque o candidato a legislativo está abraçado com o candidato a executivo é a melhor maneira de ter esse cidadão representando, esse cidadão ou cidadã representando a gente num legislativo. Então, o foco do livro é um pouco disso. Tirar essa camada, não é acabar com o marketing. O marketing político é importante, assim como o marketing tradicional. O cidadão vai ter que conviver com isso. Agora, é ele identificar através do marketing político, através do sorrisinho do candidato, do ele falar mais recurso, eu apoio a educação, aquele papo que tu já conhece, todos nós conhecemos, de 2 em 2 anos no Brasil, a gente ouve isso aí repetidas vezes por candidato, muitas vezes nem é o candidato de fato que defende isso, muitas vezes aquela pauta, naquele momento, ela é trazida pelo marketing político, porque através de pesquisas se detectou que aquele tema tem que ser dito, é aquilo que aquela população quer falar, então se cria uma narrativa em cima daquele tema específico, o candidato vai levando aquele tema. Muitas vezes não é necessariamente aquilo que o candidato acredita e aquilo que de fato o candidato pode fazer. E isso torna a tomada de decisão do eleitor mais difícil. O livro ele é bem didático nisso, né? Na verdade, em explicitar o que faz um político do legislativo e do executivo. Mas é que me chamou a atenção uma parte quando falava ali de marketing político, o uso de frases abertas, né? Que levam o cliente, né? A gente, o consumidor, o eleitor, cidadão, o eleitor, a preencher ele mesmo aquilo lá, né? Exatamente. E ele acaba se convencendo que o cara falou algo que ele não falou, né? Você pode só falar um pouquinho sobre isso para a gente? Exatamente. Essa é uma parte extremamente importante que você tocou, Rodrigo. É muito comum ao longo das campanhas eleitorais os candidatos defenderem temas muito abertos. Como eu citei um exemplo aqui. Nós precisamos melhorar a educação no Brasil ela vai muito ruim, nós estamos lá em 67º lugar no PISA, precisamos melhorar a qualidade da educação, precisamos melhorar a relação com o professor, valorizar os professores é muito importante no meu governo, eu vou fazer e tal. É óbvio, e isso, de certa maneira, primeiro, tem um senso comum, quem é que não quer valorizar os professores, quem não acha que a educação precisa melhorar. Só que o candidato que fala isso não está falando absolutamente nada. Porque como ele vai melhorar a educação? Que, na verdade, o papel de um candidato bem preparado é ele identificar uma falha no sistema e falar, olha, gente, eu sou candidato, por exemplo, a prefeito. Ano que vem teremos eleições para prefeitos e vereadores em todo o Brasil, exceto no Distrito Federal. Então, vamos lá, sou candidato a prefeito. Qual a competência do município? Educação é um tema muito tripartite, mas, de maneira geral, a gente tem educação básica ali, a pré-escola, creches, educação básica de nível 1 até o 5º ano, até às vezes o 9º ano, mais focado no município. O ensino médio técnico um pouco mais focado no Estado, o ensino superior um pouco mais focado na União, sendo que a União redistribui recursos aí para os municípios. Então, o foco do prefeito vai ser educação básica. Então, ele fala, olha, eu estou focado aqui, o meu plano para melhorar a educação é o seguinte, tem áreas que não tem a escola propriamente dita, então a gente tem que ter a construção de 5, 6 unidades escolares na região A, na região B, na região C. Eu quero melhorar a qualidade da educação, que eu acho que as nossas crianças estão aprendendo ainda como os nossos avós aprendiam, então eu quero colocar mais tecnologia dentro da escola, então, enquanto prefeito, vou fazer a contratação de um material didático digital, onde os estudantes que já estão mais conectados com esse universo digital, que já nasceram nativos digitais, possam se adequar a um material mais digitalizado. Então, quero implementar nas escolas material didático digital, que vai ser entregue através de um tablet dado a cada aluno. Então, dentro do meu período de 4 anos, eu pretendo realizar isso. Com relação à valorização dos professores, que eu acho importante, eu quero aumentar o salário dos professores, eu quero corrigir de acordo com determinada tabela, eu quero igualar o salário dos professores ao salário, sei lá, dos médicos. Estou dando um exemplo aqui. Então, o político tem que ser mais específico na proposta que ele apresenta e o eleitor tem que estar esperto para entender o que são frases abertas em todos. Eu peguei a educação como um único exemplo, mas muitas vezes vai ser questões aí
relacionadas, no caso do prefeito, ao transporte municipal, que é o transporte de ônibus, à segurança, que muitas vezes o prefeito fala de segurança, a sociedade entende polícia civil e militar, mas não é isso que ele está falando, porque não é de competência do município a polícia civil e a polícia militar. Em alguns municípios, sim, a guarda municipal. Então, as pessoas prestarem atenção no que o candidato está falando, que é muito amplo, que é muito aberto, que é só ele colocar aquilo ali para preencher um vazio de marketing, ou de fato ele ter uma proposta, se aprofundar nessa proposta. Então, a educação, em que na educação, já que a competência do prefeito é essa? Como ele pode atuar na educação? É segurança, então? Segurança no município tem a ver com Guarda Civil Metropolitana. Então, peraí, dentro da Guarda Civil Metropolitana, como é que o prefeito pode fazer? Ele vai ampliar o número de guardas civis? Ele vai fazer essa Guarda Civil tomar conta apenas dos próprios municipais, dos prédios públicos municipais? Ou ela vai ter uma atuação mais ostensiva, tendo em vista que agora há um entendimento de que a Guarda Civil Metropolitana pode ter um trabalho mais ostensivo? Como que é o pensamento desse candidato a prefeito, já que é ele que executa o orçamento? Esse é um outro ponto importante que a população precisa saber. Entender diferenciar discurso de marketing de proposta mais aprofundada que tenha conexão com o prefeito. Outro ponto importante que tem muito marketing, isso tem acontecido muito nos últimos anos, Rodrigo, é o candidato a prefeito, ele está conectado com pensamento e com propostas de candidato a presidente ou de presidente em exercício. Então, a eleição municipal é eleição municipal, os problemas da cidade, que tem uma competência, uma abrangência específica da cidade. O município não trata de segurança pública, isso é Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, ele pode tratar no que diz respeito à Guarda Civil Metropolitana, saúde é baixa complexidade, então quando a gente pensa numa proposta de média, de alta complexidade, já o prefeito não vai ter essa condição de o fazer. Enfim, uma série de coisas que são de competência do município e que às vezes o cidadão não sabe, ou às vezes é de competência do Estado, por exemplo, o prefeito joga na conversa porque o governador ele é candidato do governador, então ele fala, não, eu e o governo vamos, isso às vezes impacta, às vezes não, ou simplesmente está do lado de um determinado candidato, uma figura maior. Um candidato é candidato a prefeito, sai na foto com o presidente da República, um ex-presidente da República, e aí as pessoas que simpatizam com aquele candidato, que é aquele presidente ou aquele ex-presidente, acabam simpatizando com aquele prefeito sem sequer ouvir uma vírgula do que ele pensa, do que ele diz. E muitas vezes ele nem histórico de vida dele, nem tem conexão com aquelas pessoas. É porque o marketing político naquele momento entendeu que pode ter uma soma de votos ali. Então a ideia é que o eleitor fique sempre muito esperto, porque como o sistema político, a administração pública funciona como uma engrenagem. E se nós não soubermos colocar as peças certas dentro dos espaços certos, essa engrenagem não vai funcionar bem. E eu acho que esse é um dos nossos grandes equívocos enquanto cidadãos dentro da nossa democracia recente. A gente vem colocando qualquer peça em qualquer cargo. Isso não tem como funcionar. E muito... É engraçado você ter falado desse negócio dos municípios, que agora, ano que vem, já tem essa eleição, você até citou aí, municipal, né? Prefeitos, vereadores, e, obviamente, vai ter um monte de gente abraçado no Lula, vai ter um monte de gente abraçado no Bolsonaro ano que vem, e, às vezes, as pessoas realmente acabam votando nessa outra pessoa em função dessa foto, né? Que, às vezes, até é montagem, né? Às vezes, eles nunca nem estiveram juntos. Boa, exatamente. Às vezes, é literalmente uma montagem e a gente acaba se deixando levar por uma imagem, infelizmente. Ricardo, eu sei que você tem dois filhos, eu não sei as idades. Você pode falar? Tem problema? Tenho o Felipe, de 5 aninhos, e a Carolina, de 21 anos, meus amores. Bom, a Carolina, de 21, já vota, né? O Felipe, de 5, sim, ainda não, mas talvez fizesse escolhas melhores do que a gente tem feito nesses últimos dias, os últimos anos, décadas, talvez alguns séculos. Mas você tem essa conversa com ela, não? Sobre política, ela te pergunta, e aí eu estou falando isso porque no final do seu livro, sem spoiler, mas é porque tem uma frase aqui, um dizer aqui do Bertolt Brecht, que é poeta, dramaturgo alemão, que ele fala, se eu posso ler aqui, né, Ricardo? Pode, fica à vontade. Que o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro
que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Então, estou trazendo isso está lá no seu livro, no finalzinho do livro, que é a reflexão final que você colocou ali como título, mas para saber justamente isso. Como é que você... eu não quero usar a expressão em inglês, mas é a única que está vindo aqui, endereça isso com a sua filha, de 21 anos, quando tem esses embates. Porque eu acho que sempre tem um choque geracional, né? Verdade. Eu sou pai também, a gente sempre pensa coisas que os nossos filhos estão em outro momento, né? Como diz o outro, bom, não posso, senão eu vou... Mas, assim, a gente às vezes está em embates ideológicos dentro de casa, né? Principalmente quando tem faixas etárias muito díspares, né? Pais e filhos. Como é que você faz isso? Esse seu conhecimento, como é que você transporta isso para as discussões em família ou em casa de ferreiro espeto de pau? Não, no meu caso é uma preocupação, realmente sempre foi com os jovens. Na verdade, quando eu pensei em escrever esse livro, me aconteceu um episódio, eu vou até relatar para você aqui, porque eu gosto de falar, ele é bem bizarro, já entra nesse assunto com os meus filhos. Eu estava participando, eu fui convidado para participar de um debate, assisti um debate entre candidatos a vereadores na eleição de 2020. Eu lancei o livro em 2021. E no debate era num espaço que foi cedido pela Igreja Católica, era um espaço... Enfim, tinha vários cidadãos, todos adultos, assim, pessoas, sabe, que estavam trabalhando. Eu fiquei até impressionado, tinha lá cerca de 60 pessoas participando, assistindo o debate entre candidatos a vereadores. Num determinado momento, um candidato a vereador, isso na cidade de São Paulo, tá? E eu falo que é a cidade de São Paulo porque é a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo. O candidato a vereador levantou e prometeu a construção de um hospital de média complexidade. Ele ainda deu o subtítulo da coisa. E ali naquele momento eu parei assim, né? Eu já estava bem assustado com o nível do debate, e eu já esperava um nível baixo, mas ele foi muito ruim. E aí eu me assustei e falei, nossa, agora, na minha cabeça, né? Agora o pessoal vai levantar e vai reagir a essa fala desse candidato. Aí quando eu percebo, mais de 50% das pessoas tinham se levantado e estavam aplaudindo o candidato, é isso mesmo, é o que nós precisamos aqui na região. E aí o debate foi todo para esse lado, de que realmente aquela região onde estava ocorrendo o debate precisaria de uma unidade, porque todas as pessoas tinham que se deslocar até outra unidade, enfim, acabou. E nada aconteceu ali. E ali eu percebi, e eram adultos, eram pessoas assim, parece pais de família, mães de família, que deixaram ali as suas casas, era um dia de sábado, à noite, falei, nossa, o pessoal de sábado à noite foi assistir um debate de candidato a vereador, que bacana. E no final da história, apesar deles terem toda essa força de vontade, não adiantou nada, porque eles acreditaram numa conversa que aquele vereador jamais poderia cumprir, porque não compete ao Poder Legislativo executar orçamento de maneira nenhuma. E aí, óbvio, esse candidato por acaso foi eleito, até hoje o hospital não chegou, e é o que eu costumo dizer, gerou o quê? Mais uma frustração no eleitor. Eu pego esse exemplo para falar como eu falo com a minha filha. Eu e a minha filha Carolina, nós temos muitas conversas, desde quando ela estava no nível médio de educação, porque ela ouvia coisas na escola, muitas vezes ela trazia para dentro de casa, ela com os colegas, e eu tentava chamar a reflexão de cada tema. Realmente há um choque geracional, como você disse, e é um desafio para muitos pais, né? Mas o importante é a gente não ter a cabeça fechada, é ouvir o jovem, qual o ponto de vista dele, como ele entende aquela situação política, e você chamar ele à reflexão, mostrar que aquilo está sendo mostrado por um ângulo, tentar tirar um pouco do marketing da coisa, mostrar para ele outros pontos de vista sobre aquele mesmo tema e ajudar ele a refletir em cima daquilo. É óbvio que nem sempre a gente consegue fazer com que o jovem penda para um lado, se for o caso. Eu, particularmente, não procuro esse caminho. Minha filha tem toda a liberdade de escolher os candidatos dela, e ela sempre, desde o começo, sempre falei, nunca me peça dica de voto, eu quero que você pesquise os seus candidatos, que você escolha, a gente pode debater os candidatos, uma vez que você tem, olha, pai, eu tenho esse, estou em dúvida, o que você enxerga desses candidatos, que ângulo que você olha, e ali eu dou o meu ponto de vista sobre aqueles candidatos, eu faço o contraponto a ela sobre o pensamento que ela vem formulando. E esses jovens hoje, a minha filha nesse caso, eles são muito redes sociais, né? Então, às vezes, a informação vem muito superficial.
Às vezes é aquilo, é o marketing. O candidato se vestiu de jovem, fala num linguajar, fala de um jeito, se conecta com aquele público. O jovem compra aquela ideia. Aí, quando é a minha filha, ela traz para mim e eu começo a sentar com ela e tentar mostrar outros pontos de vista. Falo, olha, você está vendo esse ponto de vista aqui? Mas isso que ele está falando que pode ser bom por esse lado, olha por esse outro lado. Como é que fica esse outro público? Será que é bom para todo mundo? Porque a gente sabe que não é fácil agradar gregos e troianos, como diz o ditado, né? Mas a gente tem que, na administração pública, filha, já que é o dinheiro de todos, todos pagamos impostos, nós temos que trabalhar para o bem do público, do geral. A maior parte das pessoas precisa se beneficiar desse projeto, dessa ideia. O que você acha? Então, eu costumo conversar com ela mostrando pontos de vista distintos. Acho que tem ajudado bastante na reflexão dela, pelo menos o feedback que eu tenho é esse, e isso se expandiu. Normalmente, em eleições, ela tem um grupo de amigos da escola, agora da faculdade, que a gente conversa, que a gente bate papo, e eu sempre com essa cabeça mais aberta, no sentido de não impor o meu pensamento, a minha linha ideológica para ninguém. Eu quero apenas que eles entendam, olha, o candidato está me trazendo é candidato a cargo legislativo, então, primeiro ponto, o que faz esse candidato? Por que nós pagamos o salário dele? Por exemplo, é vereador? Legal. Candidato a vereador, o que faz um vereador? Qual o papel do vereador? É esse. Então, pega esse papel que ele é pago para fazer, propor, aprovar e reprovar leis que vão valer no município e fiscalizar os atos do Poder Executivo, ok? Então, dentro do que ele está te apresentando de proposta, se encaixa aqui, ou ele está te propondo executar coisas, como construção de creche, asfaltar rua, isso acontece demais em campanha para vereador. Isso já, inclusive, foi tema de conversa com a minha filha. Candidato a vereador propondo asfaltar rua. Eu falo, filho, ele não tem poder de executar. O máximo que ele vai fazer é pedir ao prefeito. E pedir, eu posso pedir, você pode pedir, o professor da escola pode pedir, o jornalista pode pedir, o jornal pode pedir. E a imprensa faz muito esse papel de cobrança. Mas pedir para o prefeito ou para o secretário, todo mundo pode pedir, qualquer cidadão. O vereador está lá para fiscalizar. E nesse processo de fiscalizar, por exemplo, será que é saudável que ele viva com chapéu no Poder Executivo ou será que ele vai perder a autonomia fiscalizatória? Será que no momento que ele tiver um cargo, teve um episódio específico aqui, Rodrigo, interessante, que o candidato a vereador estava vendendo a ideia de que ele indicaria um subprefeito. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem a figura do subprefeito, que é um prefeito regional indicado pelo prefeito eleito, né, para tomar conta de determinadas regiões. E um episódio com a minha filha foi desse. Um vereador estava se gabando porque ele indicaria o subprefeito, então ele ia ajudar muito a melhorar determinada região. E eu falei para ela, presta atenção, indicar subprefeito é papel do chefe do executivo, ou seja, o prefeito, não é o legislativo. Se o vereador, de fato, conseguisse aproximar do prefeito e ele fizesse indicação, ele vai ficar devendo, ele vai se tornar um candidato da base, um vereador da base do prefeito. Um vereador da base do prefeito, que o prefeito deu um cargo a ele, qual o poder que ele vai ter de fiscalizar? Vamos imaginar que nessa suposta subprefeitura tem um processo de irregular, de corrupção, tem lá um superfaturamento de uma limpeza urbana, de uma poda de árvore, de uma coleta de lixo. Como é que esse vereador vai fiscalizar o subprefeito que ele mesmo indicou e que ele sequer vai poder porque é um cargo indicado por ele? Você entende como o papel do legislativo vai ficando cada vez mais aleijado? Então, essa vira uma subdemocracia. Então, na verdade, o vereador está se colocando como um pequeno despachante e não como um vereador de fato, para ouvir a população, levar essa demanda até dentro do orçamento, no projeto de lei orçamentária, de diretrizes orçamentárias e posteriormente de lei orçamentária, e cobrar do prefeito a execução da obra, não a troca do cargo, porque quando há troca, são favores dos dois lados. O prefeito vai ceder o cargo, mas também vai querer algo em troca. E aí o vereador perdeu, de fato, o poder fiscalizatório, que, na minha opinião, é o principal papel do legislativo. Porque propositura de lei o executivo pode fazer, o próprio cidadão, através de leis de iniciativa popular, pode fazer, o vereador também. Agora, fiscalizar, ter acesso à informação, dados, saber aonde ele pode entregar aquela fiscalização, caso ela tenha, de fato, indícios de superfaturamento e de corrupção, é que eu acho que é um papel importantíssimo do legislativo, que hoje no Brasil a grande parte dos legisladores não exerce, ou exerce de forma muito fictícia. É engraçado você falar isso, porque a gente está no meio de uma discussão sobre reforma ministerial, que é justamente para dar espaço a alguns deputados, né, senadores, alguns membros do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional, no Executivo, né, que é justamente isso
que a gente está vendo e que sempre é explicado como se fosse um mal necessário. Não é assim que se faz política no Brasil. E é isso, até me levou essa história do vereador aí, e agora esse finalzinho aqui sobre essa cooptação do legislativo, digamos assim, até me levou para uma outra parte que tem no seu livro, que é por que somos tão permissivos, então? Né? Porque eu, você, que sabemos disso, a gente reclama, a gente fala, mas por que o resto da população não se movimenta? Né? E por que, eu não sei se tem isso, se você chegou a mapear isso, por que a gente virou esse negócio meio futebolístico, da massa do sangue, né? A gente simplesmente torce para um candidato. E a gente não tem, você falou uma frase aí no meio sobre o vereador, por que a gente paga esse camarada? Né? Esse Exato, cara Rodrigo. trabalha para a gente, por que a gente não consegue enxergar isso? E eu acho que você mesmo, na sua colocação agora, colocou algo que eu pude perceber. Eu tenho visitado, pós-pandemia, muitas universidades, levando livro e tal. Enfim, eu trabalho realmente de tentar conscientizar. Eu acredito muito fortemente que o nosso maior problema é o baixo nível de educação política que a nossa população tem. E eu não estou falando política ideológica, Rodrigo. Você já tem quem é de direita, quem é de esquerda, quem gosta do A, quem gosta do B. Não é isso. Ok? Não é o fla-flu da política, não. É o conhecimento técnico da política, minimamente para exercer a sua cidadania. É literalmente entender primeiro o seguinte: a máquina pública funciona com o meu dinheiro, é através do dinheiro dos impostos, e o nome é bem bacana, é imposto que o cidadão paga, não é voluntário. Eu não dou porque eu quero, porque eu acho legal, porque eu quero contribuir, não. É tirado do bolso do cidadão dinheiro através dos impostos. Esse dinheiro vai para a administração pública, melhorar a vida do cidadão, organizar a vida em sociedade. Então, todos nós cidadãos não podemos fazer isso. A gente não pode pegar o dinheiro lá da administração pública e fazer as obras. Isso seria um caos. Então, nós escolhemos representantes. Nós pagamos para pessoas fazerem isso, criarem as regras e as normas da nossa sociedade, que é as leis, né, o regramento dos municípios, dos estados e da União, do Brasil, e nós pagamos pessoas para modernizar essa lei, fiscalizar quem vai gastar o nosso dinheiro. E nós pagamos uma pessoa para gastar o dinheiro, literalmente, executar o orçamento, quer dizer, gastar o dinheiro. É o executivo. Quem vai gastar o dinheiro e como vai gastar o dinheiro merece ser fiscalizado. Nós não temos tempo, não temos condição técnica de o fazer. Por isso, nós pagamos para os legisladores o fazerem. Pagamos um salário, além do salário, que na nossa democracia é um bom salário, mas pode ser que esse político, esse legislador, não tenha toda a competência para fiscalizar todas as áreas, são muitas e é bem burocrático. Nós pagamos para ele uma verba para ele contratar pessoas técnicas. Então, nós damos todas as condições de trabalho para esse legislador, para que ele possa mudar a lei se achar necessário, de interesse, que seja de interesse público, e fiscalizar quem está gastando o dinheiro público, cada linha do orçamento, cada centavo gasto. Nós damos condições para ele, pagamos para ele e damos dinheiro para ele contratar outras pessoas para fazer isso bem, caso tecnicamente ele não possa fazer. E é aí que eu acho que a gente tem um problema, porque o cidadão brasileiro não entende isso. O cidadão brasileiro não sabe o que faz um vereador. E aí eu estou te falando que eu já tive a curiosidade de ir para dentro de uma universidade, uma não, diversas, e perguntar: olha, você sabe o que faz um vereador? Você sabe qual é a diferença entre um senador e um deputado federal? Por que nós pagamos os dois? E aí eu vou te dizer que 9, Rodrigo, 9 em 10 não souberam me dar uma resposta minimamente convincente que fosse no sentido da resposta correta do que faz um vereador. Qual é o papel do vereador? Porque, por exemplo, na cidade onde eu moro, que é a cidade de São Paulo, nós pagamos aí algo em torno de 20 mil reais por mês de salário. Esse é o nome, salário. Ele é um funcionário do povo. Para exercer o quê? Por que ele ganha esse salário por mês? E 9 entre 10 universitários, tá? Ou seja, pessoas que estavam na universidade. Eu fiz esse trabalho em universidades privadas aqui da cidade de São Paulo, apenas para eu ter uma noção. 9 em 10 não souberam responder. Aí eu tive uma outra curiosidade. Eu fui fazer palestra em escolas públicas para o público do nível médio, especificamente do terceiro ano do nível médio, ou seja, o jovem que está ali já entrando no mercado de trabalho, já se preparando para ir para a universidade. E eu fiz um outro questionamento. Dentro da palestra, antes de começar a palestra, eu falava assim: quem aqui nessa sala, e normalmente era a palestra de uma sala ou a junção de duas salas, o que dava ali 40, 60 estudantes, tá?
Quem nessa sala, esse ano corrente, já pagou imposto? Levanta a mão para mim, por favor. E sabe o que eu descobria? Que 2, 1, 3, o maior número de estudantes numa sala que levantou a mão foram 4. Ou seja, aí eu fui perguntar, quem não pagou imposto esse ano? Aí a grande maioria levantava. Descobrindo, apurando isso, ou seja, aquele jovem, ele conecta imposto ao imposto de renda. E aí eles falavam, meu pai não paga, meu pai tem a tal da isenção, o meu pai não paga, minha mãe não paga e tal. Ou seja, na cabeça daquele jovem do 3º ano do ensino médio no Brasil, ele achava que quem paga imposto é quem paga imposto de renda. E aí eu comecei, então, o processo de explicar para ele o seguinte, olha, essa tua camisa, esse teu tênis, a tua metralha de fone de ouvido que você tem aí, ou esse celular que você está aí, ou esse giz, ou esse livro que eu tenho aqui, ou essa camisa, tudo isso já tem imposto. E aí contava essa historinha dessa diferença do nosso modelo tributário com o modelo americano, por exemplo. Lá nos Estados Unidos você pega um produto, você olha lá e custa $10. E quando você chega no caixa vai ser $10,80, dependendo do estado. E aí você fala, caramba, por quê? Se eu vi lá na prateleira estava $10. Porque lá é colocado o imposto na hora de você pagar. Aqui no Brasil não. Você pega um produto que custa R$10, quando você chega no caixa ele custa R$10. Qual é a cabeça do cidadão que tem menos acesso à informação? Que o produto custa R$10, que o fabricante, o lucro, o empresário está ganhando dinheiro. Nenhuma conexão com o governo tem aquilo. E ele não sabe que o produto já está embutido um imposto, e muitas vezes um imposto em cascata. Ou seja, a percepção de que o dinheiro público é dinheiro do cidadão, é dinheiro daquele jovem dentro da escola pública, ele é pequeno para o estudante. Então, e ali eu vi muitas vezes o próprio estudante falar, caramba, então é isso que quer dizer quando fala que a escola é minha, realmente é minha mesmo, é eu que pago. E aí esse cidadão começa a prestar um pouco mais de atenção. E aí eu conecto ele com essa lógica. Olha, agora então você vai fazer uma contratação. Eleição é fazer uma contratação. É assim que o brasileiro precisa olhar. Ele vai contratar alguém para trabalhar para ele. Então vamos lá, trabalhar em que cargo? No legislativo. Tem essas funções. O legislativo é municipal, é estadual ou federal? É federal. Se é federal legislativo, é deputado ou é senador? Porque são funções diferentes, de certa maneira. Um representa o povo, o outro representa o Estado. Enfim, esse conhecimento básico sobre educação, porque é básico, mas é básico mesmo. Nós deveríamos sair da escola com esse conhecimento. É inacreditável que a gente forme jovens no nível médio, joga esses jovens para o mercado de trabalho, sem esses jovens sequer saber quais são as regras do jogo, do convívio em sociedade. E é isso que a gente está fazendo. Então o jovem começa a votar porque é amigo, começa a votar porque ele sente uma identificação ideológica, e muitas vezes essa identificação é bem superficial, ou seja, quantas e quantas pessoas não foram eleitas da direita e da esquerda que, quando chegaram lá no poder, viraram as costas para a sua ideologia. Então, enfim, não faz sentido algum. O sentido faz eu votar em gente que tenha capacidade mínima para exercer aquele cargo, tal qual você aí onde você trabalha. Você vai trabalhar na revista? Olha, você é jornalista, você vai fazer o quê? Você vai ser editor-chefe, você vai ser redator, você vai ser escritor. Para cada cargo é necessário determinadas habilidades específicas. Assim como para quem vai trabalhar num hospital, numa escola pública. Muitas vezes, para a maioria dos profissionais, é exigida, inclusive, formação técnica. Para você ser médico, tem que fazer faculdade de medicina, pós-graduação, se especializar numa área. Aí sim você pode ser médico. Para ser político, não. Para ser político, qualquer cidadão maior de 18 anos já está podendo ingressar ali, tendo seus direitos políticos, e não importa se ele tem nível superior, nível técnico ou nível nenhum, só não pode ser analfabeto, e essa análise ela é realmente também bem superficial, não tem nada a ver com analfabetismo. O cara sabe escrever o nome? Sabe, está dentro do processo eleitoral. Então, compete ao cidadão esse filtro, essa análise é muito maior por parte do eleitor. Eu, eleitor brasileiro, posso te garantir aqui, isso qualquer dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores podem fazer essa prova. Pergunte para os seus familiares, dentro da sua casa. Nem vou pedir para eles descerem na rua e perguntarem na rua, não. Dentro de casa. Pergunta para um irmão, pai, mãe, sobrinho, tio, o que faz um vereador. Por que é pago para ele o salário do vereador? Pergunta se ele sabe o que é um senador, o que é de fato. O senador ganha aí R$41 mil só de salário, um belíssimo salário. Deve ser mais ou menos o teu salário, Rodrigo, mais ou menos. Acho que talvez seja jornalista ganha mais. Enfim, mas para que o senador ganha esse dinheiro? O que é que ele tem que devolver para a sociedade dentro dos 8 anos de contrato de trabalho que ele tem com a sociedade brasileira, no caso do senador, que é o único cargo que tem 8 anos de mandato. E assim todos os outros cargos. Quando o cidadão souber minimamente isso, ele vai conseguir escolher melhor as peças.
independente da ideologia, independente dele querer, dele acreditar que seja melhor ele ser mais liberal ou mais progressista, não importa. Porque quando o legislador chega lá, até para fazer a ideologia dele andar para frente, ele precisa seguir as regras de um determinado jogo no Congresso Nacional. E esse jogo ele tem que saber de cor e salteado. Aqui na Câmara de São Paulo, por exemplo, só para dar um outro exemplo que é público, teve vereador, e saiu divulgado nos jornais aí, que contratou um curso online, já como vereador, já depois de 6 meses no mandato, o curso online com verba de gabinete era o seguinte: o que faz um vereador? O cara contratou com a verba de gabinete um curso para saber o que faz o vereador. Provavelmente o que esse cidadão fez na campanha eleitoral deve ter sido várias atrocidades, porque ele mesmo percebeu, quando ele estava na Câmara, que aquilo que ele acreditava que era um vereador não era. Então ele contratou um curso e falou, então eu vou tentar descobrir o que faz o vereador, porque o que eu achava que fazia não faz. Pelo menos um vereador bem intencionado. E você falou esse negócio dos impostos, isso é engraçado, porque recentemente a gente teve aí a nossa primeira-dama dizendo, mas, pessoal, vocês estão reclamando aí, quem paga imposto é a empresa, né? Então, para você ver, a gente ainda tem muita gente aí nas altas rodas sociais que ainda não entendeu essa lição, né? Para a gente ter uma ideia. Mas eu não quero terminar essa entrevista, Ricardo, numa nota ruim. Eu sei que tem no seu livro algumas dicas para ver se a gente consegue tomar decisões melhores, né? Nas próximas eleições. Aí o pessoal que vai participar das eleições municipais já pode anotar aí um pouquinho, né? Olha, Rodrigo, eu acho que tem algumas coisas bem simples que é muito fácil do cidadão perceber. Hoje nós vivemos numa era bastante tecnológica, né? Na era da informação. Então, primeiro ponto, ano que vem nós vamos ter eleições municipais, prefeitos e vereadores, né? Todo o Brasil. Importante, primeira coisa que o eleitor precisa saber, são poderes distintos. Prefeito faz parte do poder executivo, é um poder independente. Vereador faz parte do poder legislativo, é um poder independente. O vereador não é funcionário do prefeito, não deve ser amiguinho do prefeito, não é para isso que ele está sendo eleito. Não é. Se ele for amiguinho do prefeito, depois que o prefeito for eleito, ele vai virar secretário, porque aí é um cargo que é colocado por indicação do próprio prefeito ou prefeita eleito, pessoas técnicas próximas a ele ou ao time político dele para o auxiliar em determinadas pastas. Aí sim faz sentido ser amiguinho do prefeito, ok? Mas para trabalhar dentro do executivo onde o prefeito foi eleito. O vereador, ele tem o papel de criar, aprovar e reprovar as leis daquele município e, principalmente, cidadã brasileira, fiscalizar o prefeito. É aí que mora o perigo, é aí que a coisa acontece, é aí onde nós temos escândalos e escândalos e escândalos de superfaturamento, de empreiteira amiga, de contratação de kit de escola amigo, de merenda amiga, enfim. Porque o legislativo, que é o poder que é contratado pelo povo para fiscalizar o prefeito e os secretários, como estão gastando o dinheiro público, a tarefa do prefeito, em resumo bem simplório, é essa: gastar o dinheiro do povo. O prefeito é pago para gastar o dinheiro do povo. Como ele está gastando esse dinheiro, que o vereador é pago para fiscalizar. Então, primeiro, mesmo que o vereador e o prefeito sejam do mesmo espectro ideológico, que seja o seu aí, cidadão que está nos assistindo, cidadã, você precisa contratar um vereador que tenha essa habilidade. Primeiro, que ele saiba disso. Ele tem que demonstrar na campanha que ele sabe que o papel dele é um papel fiscalizatório, que ele não esteja preocupado em trocar cargos para colocar os parentes dele nas entranhas da prefeitura, porque no momento que ele pediu o favor para o prefeito e colocar um parente dele na prefeitura, ele morreu com papel fiscalizatório. E aí mais um vereador a menos para o cidadão para poder fiscalizar. Por outro lado, também há de ter uma parcimônia para não ser só o prefeito de uma linha ideológica e o vereador completamente diferente dessa linha ideológica, porque senão o vereador vai só encontrar erros no processo. Então tem que ser um vereador que tenha a condição, vereador ou vereadora, que primeiro saiba o que é um vereador, que tipo de legislação ele vai propor, porque a legislação do município é uma legislação específica, sobre temas específicos. E quando o vereador sabe, de fato, e eu estou falando de vereador constantemente, porque as eleições do ano que vem serão municipais, mas isso você pode copiar e colar para o nível estadual, para o âmbito estadual e para o âmbito federal. Então, quando o candidato sabe exatamente a que cargo ele está concorrendo, quais são as competências que ele tem que fazer lá dentro, ele vai explicitar isso dentro da plataforma dele. E você, cidadão, saiba
o que é um vereador, quanto ganha o vereador da sua cidade, o que faz de fato o vereador, o que é o processo legislativo municipal, quais são as competências legislativas municipais, porque você vai ouvir na campanha, você vai lembrar de mim dessa entrevista aqui, candidato a vereador prometendo construir creche, aumentar salário de funcionário público, prometendo executar o orçamento. E quem executa é o executivo. Ponto. Isso vai ficar mais fácil. O vereador não constrói nada, o vereador não aumenta salário, ele vota o aumento, que é proposto pelo executivo. Até a propositura de lei, no caso do legislativo, ela tem temas específicos. Um vereador não tem a capacidade de propor aumento salarial, por exemplo. É um projeto de lei que tem que vir do executivo, que é, de fato, quem executa o orçamento. Então, tem todo um jogo político que parece, eu falando aqui, parece difícil, mas não é tão difícil. Se você já entender a diferença entre legislativo e executivo, e o papel do legislativo e o papel do executivo, já vai ficar mais fácil de você contratar essas peças. E lembre-se disso, você está contratando mesmo. É o seu funcionário, você vai pagar para ele, contrate ele como você contrata pessoas para sua empresa ou para te auxiliar nos serviços domésticos da sua casa. Enfim, pense nisso. Ou como você é contratado. Você tem que fazer o seu currículo, apresentar a sua expertise, a sua experiência, as suas habilidades e competências para áreas específicas. Olha o candidato como um candidato a uma vaga de emprego. Vai ficar mais fácil para você analisar o candidato. Ricardo, eu queria agradecer você, senão, infelizmente, a gente não pode ir ad eterno nesse assunto. Eu, particularmente, gosto muito, mas eu queria agradecer a sua participação. Se você quiser deixar mais aí um recado, só me explica aí onde é que acha o livro, Manual Básico para Não Ser Enganado por Políticos. O livro está à venda na Amazon, o cidadão pode ter, mas, em especial, o nosso telespectador aqui que nos acompanha nas redes, que vai acompanhar esse vídeo ou ao vivo ou gravado, ele pode me procurar nas minhas redes sociais, @RicardoRousoficial. Fala que viu esse nosso bate-papo aqui e eu vou encaminhar para ele gratuitamente o livro na versão digital. Nosso objetivo, Rodrigo, é que o cidadão tenha um mínimo de acesso à informação. O livro realmente é manual básico, para quem não quer ser enganado por política, é bem simples a linguagem, eu procurei fazer um linguajar bem simples mesmo, um passo a passo, não tem questões ideológicas, então você que está nos acompanhando, que é da esquerda, você que está nos acompanhando, que é do centro ou que é da direita, o livro vai te ajudar a entender o jogo político e se posicionar melhor dentro desse contexto. Então diz que viu essa entrevista aqui, que vai ser um prazer mandar para você o PDF, a versão digital do livro, Manual Básico, completo, é o mesmo livro, só que na versão digital. Quem quiser o livro físico, impresso, só procurar na Amazon que vai encontrar, está lá na Amazon. Beleza, é isso, Ricardo. Mais alguma coisa que você queira deixar aí, algum recado final ou não? O recado final é que quanto mais educação política a gente tiver, melhor nós vamos viver. Isso é melhor para nós. Essa frase final aí do Bertoldi, acho que ela é bem pertinente. Não sejamos analfabetos políticos. Nós dependemos da política. Não existe Estado no mundo que não tenha um modelo qualquer de administração. Sempre vai ter alguém lá, pessoas boas e pessoas ruins, e nós é quem colocamos ela no nosso modelo democrático. Somos nós que escolhemos, graças a Deus podemos colocar e ainda podemos tirar. Então, faça a sua parte enquanto cidadão. Tá aí. Você até me lembrou agora, Ricardo, eu tive uma conversa uma vez com, hoje, senador, na época ele ainda não era muita coisa, mas e ele falava o seguinte, às vezes a gente que é mais aguerrido com a política, né, eu gostaria que a política mudasse, etc e tal, entramos numa de, não vou mais votar em ninguém porque não vale a pena, né? E ele fala, bom, se aqueles que acham que a política tem que ser mudada param de votar, adivinha quem vai continuar votando, né? Então, nem precisa muito esforço intelectual, né, para chegar nessa conclusão. Ricardo, meu muitíssimo obrigado pela nossa conversa. Ricardo Rous, graduado em Gestão Política, especialista em Administração Pública e Gerência de Cidades, Finanças, Investimentos e Banking. Qualquer dia desse a gente vai falar um pouquinho mais sobre investimentos e banking, também o meu assunto favorito. Ricardo, muitíssimo obrigado e portas abertas aqui toda vez que tivemos assuntos aí para trocar, ideias para trocar. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado.